Pois é, pessoal, já tem vazamento do iPhone 18 Pro que vai ser lançado só em setembro. E a fonte é extremamente confiável porque é aí um insider, é um canal que chama FPT, que já trouxe aí outros vazamentos que foram bem confiáveis, né? Tudo isso se confirmou no lançamento do iPhone 17 Pro Max e do 17 no ano passado. E já vamos logo de cara aqui pro vídeo porque na parte de trás dos novos modelos 18 Pro, tá? Que inclusive vai ser o único modelo lançado nesse ano. Muito parecido com os iPhone 17 Pro do ano passado, a parte de trás, se você vê assim, só pelo design, tá idêntico. Não tem absolutamente nada de revolucionário, a parte as três novas cores que a gente vai conversar um pouco mais ali pra frente do vídeo, porque, como é um iPhone novo, a gente precisa ter alguma coisa nova, e essa novidade, além das cores, ficou ali pra parte frontal do iPhone. O Dynamic Island, que é aquela parte ali da tela, essa daqui de cima, ó, pra ser mais específico com vocês, que você consegue interagir e tudo mais, vai finalmente ser atualizado. Com uma mudança que é muito similar entre o que a gente teve do iPhone 13 pro iPhone 14 Pro, o Dynamic Island não só vai ficar menor, mas a câmera em si vai ser jogada lá para a esquerda e deve ser provavelmente a única abertura que a gente vai ter ali na tela, já que o Face ID agora vai ficar embaixo dessa mesma tela. Então a única coisa que a gente deve ter é a câmerazinha, que vai continuar sendo, a gente vai continuar tendo essa possibilidade de interagir. A própria fonte aqui das informações desse vídeo confirmou, e eu tô 100% de acordo, que essa foi uma das soluções mais inteligentes dos últimos anos da Apple. Como provavelmente eles ainda não encontraram nenhuma solução decente para colocar a câmera embaixo da tela, faria todo o sentido do mundo continuar usando ali o Dynamic Island, e é realmente muito útil, pelo menos aqui pro meu dia a dia, ter esses atalhos à mão na tela do seu celular. Então vai continuar existindo num espaço muito menor e com todas as funcionalidades que a gente já tem do próprio Face ID. Nada muda nesse sentido. Indo agora para as novas cores, a gente deve ter três acabamentos, sendo eles um vinho, alguma coisa muito próxima de um marrom ou de um cobre, ouro, um mix aí entre esses três, e uma terceira cor que deve ficar ali mais pro violeta, pro roxo, que inclusive me lembrou um pouquinho a ideia que eles tiveram lá no iPhone 14, que eu particularmente gostei bastante. Vocês sabem aqui que eu tive um iPhone 14 roxo, eu achava muito bonito, mas também enjoei rápido. No ano seguinte eu já tava bem afim de sair daquele roxão, e o 15 Pro Max pra mim foi maravilhoso, que ele já trouxe um cinza, né, que já era um acabamento em titânio e tudo, então meio que me deu um alívio nesse sentido. Legal que eles estão trazendo o roxo de volta, mas eu acho que esse ano eu iria ficar ali entre esse meio cobre ou de repente o vinho, sei lá, eu tô mais pra essa linha. Pode ser que eu mude de opinião até lá, mas vamos ver. Mas pra você que tá se perguntando o que você vai ter de diferente no seu iPhone novo, são essas duas coisas. Uma cor que vai ficar como destaque, que a gente já vê isso há muitos anos, a Apple faz isso praticamente todo ano, né? A cor do produto nova é o que marca a geração dele, só que além disso você também vai ter esse marcador da tela. Com toda essa coisa do Dynamic Island e também da câmerazinha ali na lateral, você vai conseguir reconhecer tanto pela parte do acabamento como pela parte frontal, que é um iPhone 18 Pro. Uma outra novidade que a gente deve esperar no iPhone 18 Pro Max é uma abertura mecânica variável na câmera. Desde que a Apple adotou o conceito de ter mais de uma câmera na parte de trás dos iPhones, essa é a maior novidade mecânica que a gente vai encontrar ali numa câmera traseira. E existe todo um porquê disso daí ser importante, eu vou tentar explicar para vocês aqui de maneira resumida e para que não fique cansativo também, porque nem todo mundo quer ser um expert em fotografia, mas sim, é muito importante. Para ficar no básico aqui, duas coisas funcionam com esse princípio de abertura de lente. A primeira é o nosso próprio olho humano, e a segunda são câmeras profissionais como essa daqui que tá me filmando agora. Isso vai acabar permitindo para o usuário final ter um controle, cara, imenso, e dificilmente a gente vai ver isso em celulares de alta gama. Eu particularmente não sei se tem algum celular hoje em dia que tem uma abertura de lente mecânica, mas isso vai dar pra gente um controle muito grande da entrada de luz enquanto você está tirando uma foto. Isso quer dizer que as imagens agora que você vai tirar em modo noturno ou até mesmo durante o dia, você vai conseguir ter esse controle maior sem depender do software para fazer isso, porque é assim que funciona hoje em dia. E mecanicamente, isso traz uma qualidade, cara, surreal. Além, é claro, também de você ter um controle maior de foco, né? Vocês conseguem ver esse fundo desfocado aqui, tanto nessa câmera como nessa câmera frontal? Quando eu aproximo aqui um objeto da câmera, ela vai conseguir também mudar o foco, deixando esse fundo aqui desfocado de uma maneira muito natural. Não é software, cara, é uma lente de qualidade que faz isso. A profundidade de campo, ela fica natural e sem
depender daqueles acabamentos que muitas vezes nas bordas aqui, nos cabelos, em óculos, torna isso muito artificial. É óbvio que os iPhones hoje, também outros celulares da concorrência, né, o S25 Ultra, o próprio Google Pixel, eles melhoraram muito com o passar do tempo, mas ainda não é mecânico, e às vezes é o que tá faltando para conseguir trazer essa pegada mais profissional para a telefonia. Assim como foi com a implementação do log, por exemplo, que a Samsung vai estar trazendo nessa nova linha S26, pelo que eu já tenho visto, esse seria o próximo passo e aparentemente a Apple já está pronta para dar, mesmo que já tivesse alguma especulação no ano passado de que essa tecnologia já era para ter vindo aqui no iPhone 17 Pro Max. Infelizmente não foi para frente, tá aí uma boa probabilidade disso chegar no iPhone 18 Pro Max. E já que a gente está falando da câmera, vamos trazer aqui uma novidade também para o nosso botãozinho capacitivo aqui, que hoje é um botão físico que tem um retorno tátil, que eu abordei no review, até mesmo do iPhone 16 Pro Max na época que ele foi lançado, de que eu quase não usava. Então, cara, o problema de botões físicos é que eles ocupam muito espaço interno para pouco resultado, né, para pouco retorno. Então a Apple deve substituir esse ano por um botão 100% capacitivo, ou seja, só vai funcionar quando o seu telefone estiver ligado. Ele é um botão virtual, sabe? Só me corrigindo aqui, eu não sei se eu falei botão capacitivo que a gente tem hoje, tá? Que vai ser removido. O que a gente vai ter agora é o retorno tátil, tá? É isso, só pra ficar claro, pra não enrolar aqui também. Não sei se você lembra, mas eu acho que a primeira vez que a gente viu isso foi lá no iPhone 6S ou 7. O botão da frente que a gente tinha, ele não era físico, tá? Não sei se você lembra, mas é basicamente a mesma coisa, só que agora no botão de câmera. O novo processador desse ano deve ser o A20 Pro, com 2 nanômetros, deve trazer mais desempenho, mais eficiência e também uma melhora na bateria, tá? Segredo nenhum, todo processador novo tem essa função em qualquer dispositivo que ele deve estar implementado. Pode ser um celular, pode ser um tablet, um computador, enfim. É o que a gente realmente espera desse tipo de coisa. Além do novo processador, o iPhone 18 Pro também deve ganhar um novo modem, que é o modelo C2, que deve trazer aí também uma conexão mais rápida e eficiência energética. Lembrando só que o objetivo não é só esse, tá? Às vezes eles querem evitar de pagar royalties ali para Qualcomm. Então a Apple pegando 2 coelhos com uma porrada só. Show de bola. Eu comentei com vocês no início do vídeo que o único modelo que deve ser lançado é o iPhone Pro. Só que eu estava me referindo, cara, a iPhones de entrada. Esses iPhones não devem mais existir. O iPhone 18, o iPhone 18 Plus, enfim, isso deve acabar. E agora a gente começa com o iPhone 18 Pro e depois o 18 Pro Max. E em seguida, sim, tem um modelo à parte, tá? Que estamos aí numa expectativa de um preço astronômico, que é o bendito do iPhone Fold. A descrição realmente foi o preço de um carro nos Estados Unidos, que não é tão caro assim, beleza, mas eu chutaria a partir dos $2.000, tá? Meu palpite aqui. Inclusive, eu já comentei aqui no canal em vídeos anteriores que o lançamento do iPhone Air, na minha opinião, tinha sido só um primeiro passo no sentido de desenvolver um iPhone Fold, já que ele é muito fino e você precisa de um telefone muito fino para você conseguir abrir ele, né? E quando ele fica fechado, ele mantém uma espessura decente no seu bolso. Apesar das 2 telas, você deve ter que esperar aí um desempenho bem inferior aos iPhones de modelo Pro e Pro Max. Então, assim, seria um iPhone bem legal, até porque a gente não teria só um telefone, mas também um tablet, né? Ele é basicamente o iPhone que vira um iPad, mas em termos de processamento, câmera e tudo mais, infelizmente, não deve ser muito legal, além de você pagar muito caro por isso. O FPT também traz um assunto muito relevante que interessa poucas pessoas, mas pode estar relacionado com o futuro da telefonia e da rede de telefonia móvel. Isso seria a eventual intenção da Apple de adotar redes 5G via satélite, cara. Isso realmente é impressionante. Desde o iPhone 14 a gente tem visto a Apple implementar o recurso de SOS, onde você contacta direto por via satélite com seu telefone. Independente de você ter área ou não, você consegue mandar um alerta de segurança, sua localização, enfim. Se você estiver no meio do nada, você consegue se comunicar via satélite, ficando em segurança onde você estiver. Então tivemos o iPhone 15 e o 16 com essa mesma novidade, além do 17 com essa mesma novidade, mas sem grandes alardes, até que agora no iPhone 18 a gente não deve mais depender de antena de 5G para você ter área 5G. Tudo isso vai ser feito via satélite. Cara, extremamente interessante, é um passo bem ousado, mas que deve ditar o mercado aí nos próximos anos e provavelmente vai acabar esvaziando mais os nossos bolsos aí, porque eu não sei como que isso vai funcionar com os nossos operadores, né? Se o SOS já era difícil, desde lá do iPhone 14 estava limitado aos Estados Unidos, demorou para chegar até mesmo aqui na Europa. Eu nem imagino o SOS em 5G. Quanto mais área de telefonia
telefonia via satélite. Mas que ideia interessante. Enfim, curtiu o vídeo? Já pode deixar o seu like por aqui, um comentário sobre o que você achou com essas novidades sobre o iPhone. Também gostaria muito da opinião de vocês aqui sobre qual é a melhor cor para eu trazer esse ano para vocês e também, né, se eu deveria trazer o iPhone Fold ou não. E aí eu vou ter que me virar para arrumar um patrocínio porque maluco deve ficar para mais de 4 a 5 mil euros só de telefone que eu vou comprar aqui esse ano. Por isso que o seu like é importante, pô. Sua inscrição também, seu comentário também, fica à vontade. Se você quiser pagar mais barato em produto, saber de promoção, novidades do canal e tudo mais, tem os grupinhos aqui do WhatsApp e do Telegram, fica à vontade, tá? Não precisa participar de mais de um, a mesma coisa que eu posto em um, eu posto em todos. É mais uma questão de preferência mesmo. Tem quem não usa o Telegram, quer usar o WhatsApp, enfim. O importante é que você participe. No mais, eu vou deixando o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!